Bom dia, bom dia, bom dia! Sextou! A live da quarta, essa semana é na sexta, né? Cá estamos nós para nossa live semanal. Que delícia estar aqui com vocês. Ó, Nath entrou. Deixa eu botar a Nath comigo, minha parceira. Linda! Seja bem-vindas, meninas! Hoje a nossa live é a live de resumo. Oi, minha amiga! Oi! Sil entrou também. Sejam bem-vindas, meus amores. Vamos compartilhar uns convitinhos. Ó, a Cecília entrou. Cecília tá na praia, sem vergonha. A Luma entrou. Coisa Eu boa ter vi. vocês aqui. Gente, hoje a nossa live é pra gente terminar o que nós começamos. Né? Eu e a Nath fizemos uma live há umas semanas atrás, falando das duas feridas iniciais, né? Do nosso livro. Hoje a gente vai falar um pouquinho das outras três aí, recapitulando. E é muito importante que vocês participem com nós, tragam aí os seus pontos de vista, a sua percepção, para a gente poder expandir ainda mais, tá? Diga aí, Nath, acho que eu vou fechar esse sol aí. Fala com a galera um pouco. Então, quero agradecer quem está aqui. E hoje a gente pensou em trazer as outras três feridas que a gente não trabalhou ainda aqui no Instagram para compartilhar com vocês um pouquinho. A gente finalizou o nosso grupo de estudos no sábado sobre o livro assim, Feridas Emocionais, então sobre esse livro. E hoje a gente vai trazer um pouquinho aqui sobre as outras três feridas que a gente já trabalhou há umas 3 semanas atrás, eu acredito, né? Que era a ferida da rejeição e do abandono. Então, hoje nós vamos trazer um pouquinho, né? A ferida da humilhação, a ferida da traição e a ferida da injustiça. Então, para quem está aqui, quem está no grupo do livro também, né? No nosso grupo de estudos e quiser compartilhar se já percebeu a sua ferida, se já percebeu as suas máscaras. Ontem a Fer fez um resumo aí para nós de como a gente percebe, né? As nossas curas das nossas feridas através da aceitação, através da observação. Então, percebam se quem está no grupo já assistiu às 5 aulas, se já conseguiu se identificar em alguma, ou em 2, ou em 3, que a gente sabe que a gente não utiliza só uma nessa vida. Tem momentos que a gente utiliza mais uma, tem momentos que a gente utiliza mais as outras, mas a gente quis trazer aqui, então, essas 3 que faltaram. O que eu acho mais bacana nas feridas emocionais, pessoal, falando da profundidade desse livro, falando da nossa primeira infância, porque como a gente percebe no livro, né, as feridas elas são geradas, elas são armazenadas ali da parte da gestação, então quando você está intraútero até mais ou menos os seus 6 anos de idade. Então é aquela primeira infância que a gente quase não tem memória, mas o nosso ego, né, como um ótimo juiz que ele é, né, ele cria aquelas máscaras para nos proteger daquela ferida e tentar evitar que a gente reviva ela. Mas durante todo o livro, a gente leu isso várias vezes no livro. É importante você acessar essa informação aí, que as máscaras servem apenas para criar mais daquela ferida, né? Um exemplo clássico, por exemplo, ó, outro tipo de estudo que fala a mesma coisa, mas de um jeito diferente. Lá em Axis, quando a gente faz, por exemplo, o curso de barras e os cursos avançados, a gente aprende muito em Axis que nós temos as barreiras, né? O que são as barreiras? É como se fosse um muro energético na nossa volta, e esse muro é composto de julgamento, de crenças, de sentimentos, de emoções. E esse muro, a gente cria ele, né? Cria essa forma e estrutura na nossa volta para tentar nos proteger, para tentar nos isolar da interferência externa. Só que funciona bem pelo contrário, né? A gente fica ali dentro, preso naquele sistema, como se fosse uma caixa que a gente não enxerga, né? Que para muitos estudos, por exemplo, dentro da psicoterapia, a gente chama de gaiola invisível, né? Então a gente fica ali dentro daquela gaiola invisível, daquela caixa, revivendo sempre a mesma memória, revivendo sempre a mesma emoção, achando que está fazendo super diferente. Achando que porque
tem uma máscara ou porque tem um jeitinho, um comportamento diferente, a gente está fazendo diferente. Então, quando a gente trabalha, por exemplo, com máscaras, com barreiras, com gaiolas invisíveis, é para a gente sair desse sistema de repetição. É para a gente sair desse sistema que a gente criou como defesa, mas que, na verdade, funciona como prisão. Quem já fez curso de barra sabe que a gente tem um processo lá que se chama que jails eu estou usando, né? Jails é prisão. E E igual a MC ao quadrado, que a gente aprende lá em Axis, tá? Não na física. Lá em Axis é o quê? É o quanto a gente se corrompe e se diminui para caber nessa realidade, nessa prisão. Então, percebe como entender das suas feridas emocionais da primeira infância pode ser um caminho para você entender as suas máscaras, as suas prisões e começar, a partir do que eu falei nos stories ontem, né, Nath? Aceitar, se observar mais, ter autorresponsabilidade e ir mudando gradativamente. Que nem eu contei para as gurias lá no grupo de estudo na última aula. A minha ferida principal, que era do abandono, gente, foi um trabalho. Não foi uma coisa rápida. Ah, acessei a informação, vou me livrar dessa máscara e não vou mais ser a dramática, a traumatizada, a vítima da própria história, a codependente emocional, a carente, a indecisa, né? Que são características que vêm com a ferida do abandono. E isso foi um processo até eu me livrar completamente daquela máscara. E levou ali uns bons anos de muito investimento em mim mesma. Mas hoje eu digo, né, quem me conhece, né, na nova versão, né, na versão com menos abandono, com menos ferida latente, fala pra mim, sério que tu tinha essa ferida? Eu falo, sério que eu tinha essa ferida. Por quê? Porque quando a libertação é profunda desse jeito, a gente nem consegue imaginar a pessoa usando aquele tipo de máscara. Então, estudar esse conhecimento aqui, que tá lá, gratuito, eu e a Nath deixamos para vocês no YouTube, é só entrar. Tem link, não sei se a Nath colocou no dela também, mas tem link lá no meu perfil, O Nosso Mundo Mágico, que é o YouTube meu e da Nath, que a gente está colocando os nossos conteúdos lá. Já tem vários conteúdos bacanas, aliás, né, Nath? Tem vários. As aulas em si, as leituras do livro estão todas lá. Eu até, essa semana que entrou algumas pessoas no nosso grupo, né, de WhatsApp, e a gente deixa na descrição do grupo a ordem. Então, é bom que todo mundo assista todas as aulas, porque a gente fez as 5 feridas, a gente fez cada aula uma ferida, e a última ferida, que é o último capítulo do livro, onde traz a percepção de como a gente pode se perceber através da cura dessa máscara. Então, quem quiser assistir as 6 aulas aí, ou quiser fazer parte desse grupo de estudos, seja bem-vindo. E hoje nós vamos começar a compartilhar um pouquinho, né, amiga, sobre a ferida da humilhação, que é uma ferida aí que começa no 1 aos 3 anos de idade. Então, é uma idade que a gente não consegue lembrar muita coisa, a gente tem dificuldade de lembrar, acessar essas informações, e a gente tem uma ligação com a mãe. Então, não é da mesma forma que os outros, que é com o genitor oposto ou com o genitor igual. Então, é com a mãe que é trazida essa ferida. E a máscara utilizada nessa ferida é a máscara do masoquista. Por si só, a gente já percebe pelo nome, né, o quanto tem profundidade essa ferida emocional. Porque quando a gente fala de masoquista, a gente lembra de uma pessoa que gosta de sentir dor, gosta de sofrer, está nessas posições de estar sofrendo por alguma forma. E muitas vezes as pessoas não percebem, como a Fer trouxe aqui. A gente se cria tantas barreiras e tantas gaiolas invisíveis que a gente não consegue perceber quando a gente utiliza essa máscara, que a gente está utilizando ela como uma forma de viver a nossa vida. E a gente vai cada vez criando mais daquilo, mais situações parecidas com aquelas, para a gente realmente continuar nesse espaço, nessa gaiola, nessas barreiras, utilizando a máscara do masoquista. A máscara, né, ela também traz muito essa questão no livro,
em que a pessoa está sempre querendo ajudar a outra pessoa. Ela está sempre se colocando no lugar. Então, ela mesmo se oferece para fazer as coisas. Então, ela mesmo vai lá e ajuda, mas daí ela não percebe o quanto ela deixa de viver a vida dela para agradar a outra pessoa fazendo pelo outro. Então, ela tem essa dificuldade de dizer não, de deixar a outra pessoa tomar decisões. Então, ela quer ir lá fazer, resolver, mas ela percebe que ao invés dela viver a vida dela, ela está vivendo a vida do outro. Então, percebam que muitas vezes, em alguns momentos da nossa vida, talvez a gente passou por essa máscara também. Como a Fer trouxe, a gente tem das 5 feridas, uma que é muito mais latente, que é aquela que a gente precisaria trabalhar muito mais. Mas percebam que tem algumas coisas entre elas que a gente vai muitas vezes, se a gente se conhecer, se observar, nós vamos percebendo que a gente acaba também utilizando. Então, percebam se quem está aqui tem essa máscara, tem essa ferida e se coloca nesse lugar de querer ajudar o outro, de querer salvar o outro, de querer fazer pelo outro, não saber dizer não, não saber viver a sua própria vida e tá sempre esperando, fazendo pelo outro e não por si. A Luma colocou ali, ó, síndrome do Salvador. Sim, o masoquista, que é quem tem a ferida da humilhação mais latente em si, né? Porque como a gente falou, depende muito da profundidade, se é a sua ferida principal ou se é uma ferida secundária. Mas se for a ferida principal, essa pessoa pode ter sim essa questão da síndrome do Salvador ou da síndrome da boazinha, de parecer boazinha demais. Por quê? Porque nessa ferida está muito relacionado ao ter e ao fazer. Ou seja, essas pessoas usam muito o fazer para o outro no intuito de não se sentirem humilhadas, de não se sentirem rebaixadas, de não terem vergonha da sua própria existência, porque a humilhação está muito relacionada com a ferida da vergonha. Então, são pessoas que sentem muito vergonha, mas vergonha de si mesma, vergonha do que é, vergonha do próprio corpo, vergonha da própria existência, vergonha do que tem em casa, né, da vida que tem, vergonha do fazer. Então, a humilhação tem muito essa tendência a fazer em prol do outro. Então, se você é uma pessoa que está muito olhando para fora e sente vergonha de si. Ontem, inclusive, eu fiz uma mandala. Vou até trazer aqui para vocês, não sei se vocês viram no meu stories. E essa mandala que eu fiz ontem, final do dia, a primeira ferramenta que saiu na leitura dessa pessoa foi trabalhar as emoções dela. E aí a mandala mostrou 3 emoções dessa pessoa: o medo, a culpa e a vergonha. O medo para ela foi muito fácil reconhecer. Por quê? Porque a gente é ensinado desde cedo, né, a reconhecer o medo. Às vezes até é ensinado de forma errada, né? Que a gente confunde muita excitação com medo. Mas o medo é uma das formas que a gente mais tem facilidade de reconhecer. A culpa e a vergonha, ela olhou assim para mim e falou: não reconheço essas emoções assim. Agora te ouvindo não me vem nada. Eu falei: tudo bem, vamos guardar essa informação. E aí a gente vai conversando sobre as outras ferramentas da mandala. E a gente começou a conversar sobre as outras ferramentas. Dali a pouco ela começou a trazer memórias dela, porque a mandala foi abrindo essas situações. E ela começou a trazer memórias. E ela começou a usar a palavra culpa e vergonha numa frequência tão grande que, como a chamada era de vídeo, que nem a gente tá aqui agora, eu comecei só com o meu dedinho assim, ó. Contando quantas vergonhas ela falava. A palavra vergonha. Ela falou 8 vezes a palavra vergonha. Aí, quando ela terminou, eu falei assim: você reparou quantas vezes você usou a palavra vergonha para contar essa fase da sua vida? Aí ela disse assim: usei. Eu falei: usou. E ela: é mesmo, né? Mas eu tenho vergonha disso. Eu falei: viu? Como às vezes a emoção tá aí, aprisionada de alguma forma, e a gente não consegue, com o cognitivo, fazer essa conexão. Mas quando a gente está contando a nossa história, a gente usa as palavras que mais definem aquilo que
foi armazenado, como aquela memória foi armazenada. Então, a ferida da humilhação é uma pessoa que sente muita vergonha da sua própria história. Sente muita vergonha das coisas que fez e das coisas que teve, tá? Por quê? Porque essa ferida não está muito relacionada ao ser. Então, é uma coisa bacana de vocês guardarem aí, né, Nath? Bem interessante. Ah, deixa eu só falar uma coisa, que agora que eu me lembrei, que eu e a Nath estava no carro, indo na viagem para Rock, né? E a gente resolveu ler o livro juntas na viagem, né? A Nath foi a nossa leitora. Tem uma parte do Masoquista que eu acho, tá lá pro final, o último capítulo, que eu acho muito, muito interessante. Até me perdi nos caminhos, né, Nath, nessa hora aí. Que o humilhado, né, o masoquista, quem tem essa ferida, para vocês terem noção, quando ele tá numa sala, ele escolhe a cadeira mais desconfortável. Que é para ele ficar durante todo o evento de reunião, sei lá, o evento que ele tá ali estudando, desconfortável na cadeira. Então é aquela pessoa que fica se mexendo, fica tentando ajeitar a posição, bota a almofada, tira a almofada. Então percebe como a ferida se apresenta, por exemplo, até numa coisa sutil, como qual a cadeira eu vou sentar quando eu vou num evento público. Olha que interessante, né? E a gente não para pensar nesses detalhes, né? Não para. Tu vê, a gente às vezes não reconhece nem na nossa fala, né? Foi que nem tu trouxe aqui. Muitas vezes a gente precisa ser dado uma cutucada por alguém, né? O quanto a gente utiliza essas palavras no nosso dia a dia, que a gente normalmente, a gente não se dá conta das falas que a gente tem. Quando a gente conta a nossa história para outra pessoa, por isso até da psicoterapia, né? O quanto é importante a gente falar, contar as nossas histórias, a nossa vida, porque a gente vai percebendo essas máscaras que nós vamos utilizando. Essas situações que nós vamos vivendo, a gente vai contando de alguma forma e através disso a gente começa a entender um pouquinho mais sobre como a gente reage sobre as coisas também. A gente vai para a parte da próxima? Vamos para a traição, Vamos fazer um resumo da traição. Então, a traição é uma outra máscara, né? Que ela se desenvolve dos 2 aos 4 anos. Então, a gente percebe que ela é um pouquinho mais tardia, por exemplo, do que a humilhação. E a traição, a máscara da traição, ela tem aí essa conotação com o nosso genitor oposto. Então, quem é menina com o seu pai, quem é menino com a sua mãe. Então, a gente percebe que a traição tem muito a ver, né? Como se fosse um casal. Só que o filho e o pai, ou a filha e a mãe. Ao contrário, né? A filha e o pai e o filho e a mãe. E a gente percebe que a máscara é do controlador. Então, aqui na traição, a gente tem a máscara do controlador. A pessoa que quer controlar tudo, que quer ter tudo ali de alguma forma controlada, porque senão ela fica completamente desconfortável naquela situação. Traz muito a questão da confiança, não correspondida pelas outras pessoas. Então, como se fosse assim, em algum momento, nesses 2 a 3, 4 anos, aquela criança teve a sua expectativa perante seu pai, perante a sua mãe, frustrada ali, né, não correspondida, e ela traz essa ligação com a traição. Então, ela começa a usar a máscara do controlador. Ela normalmente, fisicamente, aparece uma pessoa forte, uma pessoa com poder. Tu olha para a pessoa demonstra isso. Mas, para justamente meio que impor um medo nas pessoas ali, porque para as pessoas começarem a confiar nela. Porque daí ela tem aquela sensação, sou responsável, podem confiar em mim. Então, fisicamente, a gente percebe que a pessoa que utiliza a máscara da traição, que é o controlador, tem esse aspecto físico mais forte, com mais poder, justamente para ter essa confiança nas outras pessoas. Ele ainda tem essa questão, né, de procurar se tornar especial, de tornar importante. Então, muitas vezes as pessoas aqui, né, num modo geral, tendem profissionalmente a buscarem essas
profissões também que se tornam especiais ou importantes na vida dos outros, né? Para mostrar essa confiança que ela é. Ela tem muita questão, né, de horário, de cumprir horário. Ela não gosta que as pessoas se atrasem com ela, então percebam o quanto isso está ligado também. E uma coisa que chama muita atenção na ferida da traição é o quanto o humor é instável. Então, tem momentos que tem rompantes ali, né? Muito instável esse humor. Por não acontecer as coisas da forma como ele quer, ele tem essa tendência, né? A pessoa que utiliza a máscara da traição do controlador tende a ter esses rompantes de humor. Então, porque daqui a pouco alguém não agradou ele de alguma forma, ou a pessoa não foi atendida às suas expectativas, então acaba tendo esse humor irregular ali, de alguma forma. É muito impaciente, então tem várias questões que nos mostram o quanto a pessoa tem essa necessidade de estar todo o tempo controlando tudo e todos ao seu redor. Eu acho que essa ferida, a palavra dela já fala tudo, né? Traição. Eu acho que uma das coisas que a gente tem que cuidar aí na gente para fazer uma autoanálise é o medo de trair ou de ser traído, né? Por quê? E também tem que ser muito autocrítico, porque ela traz muito essas referências para nós no livro, contando que a maioria das pessoas que carregam a ferida da traição são pessoas que traem. Olha que interessante. Elas não aceitam ser traídas, mas elas cometem muito atos de traição. Por vezes, esses atos de traição são relacionados aos outros, mas por muitas vezes é traição a si mesmo, né? Não confiando ou não cumprindo o que prometeu a si próprio. Então, quem tem aí questões com a palavra ou com a emoção, traição, liga um alertazinho aí para observar. Eu não me lembro do que tinha lá no final da traição, Nath. Deixa eu dar uma olhada aqui. Que tinha uma questão que eu achei bem interessante. Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Isso é interessante a gente perceber. O tom de voz do controlador, de quem tem a ferida da traição, é um tom de voz potente e de grande alcance. Então, não é que fala alto, tá? A gente não pode confundir, porque aqui os gringos aqui na região falam alto, né? Mas é aquele tom de voz que é potente, aquele tom que quando fala, chama atenção no ambiente. A gente dá aquela olhada para observar. E outra coisa bem interessante do controlador é que ele ocupa muito espaço. Muito espaço. É uma pessoa espaçosa. E espaçosa realmente no sentido de olhar para fora. Como ele está tentando o tempo todo controlar a sua vida para não ser traído, ele passa a exercer um controle muito grande na vida das pessoas fora, tá? Então, ele passa a ser controlador com o cônjuge, com os filhos, com os pais. Ele passa a manifestar fora, mas o intuito não é que as pessoas façam certo. É que as pessoas façam o que ele deseja, o que ele espera que façam, para que elas não o traiam. Então, ele não gosta de se ver em situações onde não foi cumprido as suas próprias expectativas. Interessante, né? Essa ferida é interessante. Interessante. E nós vamos agora para a ferida da injustiça, que é a quinta ferida emocional. Ela é um pouco até mais tardia ainda, né? Ela acontece dos 4 aos 6 anos. E normalmente ela acontece com o genitor do mesmo sexo. Então, se for menina com a mãe, se for menino com o pai. O que a gente percebe aqui? Que a máscara que essa pessoa vai utilizar é da rigidez. Então, é aquela pessoa, né, por si só, quando a gente lembra da rigidez, é aquela pessoa que tem pouca flexibilidade. Então, ela tem aí essa tendência. Não se sentir respeitada, não se sente merecedora. Então, percebam o quanto essa máscara, muitas vezes, a gente acaba utilizando, né? São extremamente inquietos, com movimentos dinâmicos. Percebe que as pessoas ao seu redor, né, apreciam pelo que faz
e não pelo que é. Então, essa máscara aqui, ela tem essa tendência, né, de as pessoas perceberem ela pelo que ela faz e não pelo que ela é. E isso é uma conotação que ela mesma traz, né, no seu dia a dia. É uma pessoa extremamente rápida, eficiente, e tem uma fala que ela traz no livro, que a pessoa traz assim, que pode estar desmoronando a vida dela, mas ela fala que está sem problemas. Então, é aquela pessoa que está sempre dizendo que não tem problemas. É uma fala recorrente aí de quem utiliza a máscara da rigidez, da injustiça. Não gosta de atrasos e o medo aqui, né, principal dela é a frieza. Mas ela traz muito aqui no livro também o quanto a pessoa ela é fria, mas no intuito dela ela acha que ela não é, mas as pessoas o veem como fria. Então percebam o quanto tá ligado ali. Ela não se percebe, mas as pessoas percebem ela com uma frieza. São exigentes consigo mesma. A gente teve uma experiência nessa imersão aí desse final de semana, o quanto a gente estava se apresentando em grupo e eu e a Feira a gente só se olhou assim, porque foi muito engraçado. Parecia que estava fazendo cheque assim, ó, de todas essas questões dessa ferida com uma pessoa que estava conosco. A gente só se olhou porque não tinha uma coisa que a pessoa não descrevia dentro dessa máscara, fisicamente, e ela trazendo a vida dela, ela descrevia essa máscara. Não tinha uma coisa que dava para tirar, né, amiga? Até as palavras que ela utilizava, não tinha problema, que a vida dela seguia, mas que ela tinha isso, mas que ela queria aquilo. Totalmente conectado com essa máscara aqui da rigidez. É engraçado a ferida da rigidez, porque como ele tem muito essa questão do perfeccionismo, né? E de querer tudo perfeito, ele também manifesta muito a emoção da inveja, que é uma coisa que ninguém gosta de falar que sente, né? Assim como, por exemplo, o abandonado né? O abandonado, quem sofre do abandono, que é o dependente, sente muito o vitimismo. E ninguém gosta de falar que é vítima, mas tem esse padrão, né? E a gente percebe isso. Por isso que é bacana quando a gente está falando da gente, falando da nossa história, contando alguma coisa, a gente observar. Comecem a fazer dinâmicas de se gravar falando e se ouvir depois. Vocês vão perceber como vocês usam palavras e características iguais estão nesse estudo. Né? A gente usa, gente, mesmo sem querendo controlar as nossas falas, tentando falar, porque nós, como adultos, a gente aprendeu a falar, né? E aí a gente às vezes quer mascarar, inclusive na fala, algumas coisas que a gente pensa e a gente sente. Mas quando a gente começa a entrar num flow ali de contar alguma coisa, esse controle ele é diminuído e a gente acaba deixando sair qual é a máscara que a gente guarda. E a gente usa exatamente todas as características quando é muito profundo a máscara, tá? E sabe o que é engraçado nessa máscara da rigidez? Que apesar de eles serem todos mais duros, mais mecânicos, inclusive na forma de falar, inclusive na forma de se expressar, são pessoas mais contidas, eles podem ser ótimos dançarinos. Olha que interessante isso. Então, ao mesmo tempo que tem essa rigidez e essa forma mais mecânica, para dançar podem ser muito bons. Porque, inclusive, são pessoas que dedicam a fazer, por exemplo, aulas de dança, aprender algum tipo de dança, fazer algum curso de dança. Para quê? Para se tornar muito bom naquilo que ele não é bom. Então, quem tem a rigidez pode acabar se tornando bons com coisas que envolvem movimento devido à sua dedicação. Porque o perfeccionista busca o quê? A perfeição, né? Seja no movimento, seja no que ele estiver ali exercendo na vida, tá? O tom de voz. O tom de voz. Se desse pra gente dar um play no tom de voz que a gente ouviu no final de semana, né? O tom de voz da pessoa que sofre rigidez é seco, é severo. É um tom de voz, sabe? Não tem aquela emoção na palavra.
Às vezes tu fica na dúvida se a pessoa tá braba, se a pessoa tá séria, se a pessoa tá sentindo alguma coisa com aquilo, porque é muito seco, é muito severo aquele tom de voz. Então é uma característica bastante interessante também da gente observar. E a injustiça, eu ainda falei lá no grupo de estudos, né? 2 palavras que vocês precisam ficar atento: merecer e receber. Pessoas que têm problemas com merecimento ou receber, né? O seu receber muito bloqueado, não consegue receber as coisas, tem dificuldade de receber coisas dos outros. É uma dica para observar a injustiça, o quanto essa ferida talvez faça parte do seu rol de feridas de infância, né? Então, fica aí uma observação. E o interessante que ela traz também aqui no livro é toda a pessoa que sofre de rigidez, sofre de injustiça, de pano de fundo, tem a rejeição, tá? Ela trouxe assim, que do ponto de vista dela, todo mundo que apresenta a injustiça como mais profunda, por trás tem a ferida da rejeição. Porque na ferida da rejeição acontece bem antes da injustiça, né? Então, normalmente, a da injustiça vem para mascarar da rejeição. E aí você acaba adotando ali depois essas características e essa personalidade na sua vida. Então, é muito interessante. Olha o maior medo de quem sofre de injustiça. A frieza. Tem medo da frieza do outro. Apesar de ele ser extremamente frio. Por isso que é importante a gente observar tudo que a gente tem medos, ou vamos dizer assim, características que a gente fica evitando, a gente coloca no mundo. E aí a gente volta lá para o início da live. Devido à gaiola invisível que a gente criou para tentar se proteger, mas na verdade a gente cria mais e mais daquilo, né? E aí, Nath, o que mais nós vamos falar dessa galera? Como é engraçado a gente perceber, né? Quando a injustiça tá ali, e ela traz muito também no livro, que é uma coisa que a gente tava conversando na viagem, né, Fê? O quanto as máscaras se conversam, porque ela traz ali no livro que a pessoa que tem injustiça, normalmente também tem ali a rejeição, mas tem também um pouco da traição junto, né? Entre uma e outra. E a ferida da rejeição e do abandono também, às vezes elas são confundidas ali, porque às vezes tem alguma conotação que faz a pessoa tanto jogar às vezes num lado quanto tá no outro. Então a gente percebe o quanto tá ligado uma coisa na outra e o quanto a gente vê ali, daqui a pouco a gente tem uma ferida com o pai e uma ferida com a mãe. Mas a gente acaba utilizando a que mais tem características. Então, percebam que vocês vão dizer assim, mas olhando assim, eu tenho todas. A gente pode utilizar todas na nossa vida, né? Uma hora ou outra. Mas percebam o quanto nesse momento vocês estão percebendo, vivendo em uma, e enquanto daqui a pouco, se vocês olharem há 10 anos atrás, vocês estavam vivendo em outra. Então, é essa conotação que a gente traz aqui para a gente se conhecer, como a Fer trouxe ali no começo, né? A gente aceitar primeiro que a gente tem aquela ferida, para a gente começar a nos observar, né? Na nossa fala mesmo, observar no nosso dia a dia o quanto a gente traz essa máscara, para daí depois entrar aí na autorresponsabilidade de começar a fazer as mudanças necessárias para a gente não estar tão forte e conectado com essas feridas, para não estar com todos esses checkzinhos nas características que a gente trouxe aqui. Porque quanto mais a gente conseguir ser nós mesmos, tanto que no final, né, o último capítulo ela fala, quanto mais nós utilizamos as máscaras, mais nós nos afastamos de nós mesmos. Então percebam, quanto mais eu utilizo aquela máscara, quanto mais eu sou daquela forma, mais eu me afasto de mim mesma. Então eu acabo não estando vivendo a minha vida utilizando uma máscara, porque eu me afastei aí de alguma forma e eu não quero sofrer e eu utilizo a máscara para isso. Então percebam. E aqui no último capítulo também ela traz, né, o caminho da cura que ela fala, né?
das feridas. Então, percebam que algumas características a gente vai começando a reconhecer quando a gente já está ali alinhado melhor com as nossas questões. Na ferida da humilhação, ela fala assim, ó, está diminuindo quando você arranja tempo para observar as suas necessidades antes de dizer sim aos outros. Então, percebam que quem tem e utiliza a máscara da humilhação, quando começa a olhar para si, quando começa a olhar para suas necessidades, é ali a virada de chave em que ela fala sobre o caminho da cura. Ela ainda fala assim, você começa a assumir menos responsabilidades. Então, começa a abraçar todo mundo. Começa a fazer coisas para você. Começa a diminuir a sua responsabilidade perante os outros, as situações ao seu redor. E começa a criar limites para si. Coisa que a gente não tem, né? Quando a gente está na ferida da humilhação, a gente acaba não tendo limites. E aqui ela traz que quando a gente começa a ter limites, quando a gente começa a dar limites para nós e para os outros, a gente está no caminho da cura. O que é importante a gente observar, tá? Só para ficar aqui um fechamento bacana. A nossa mente, o nosso ego, ele produz tantas camadas de proteção, por ele ser o nosso julgador, vamos dizer assim, entre o nosso id e o superego, né? Por ele ser o meio do caminho. Ele cria tantas facetas de julgamento e de percepção que, por vezes, a gente acredita que apresenta uma ferida emocional. Então, é muito importante a gente observar para o nosso corpo. O corpo não mente, tá? O corpo sempre manifesta o que é mais latente. Então, por vezes, fazendo o estudo ali com nós, né? Vocês podem se reconhecer em alguma ferida, mas é importante você observar bem a descrição do corpo físico e perceber em qual você mais se reconhece fisicamente. Porque provavelmente você pode ter uma ferida muito latente, mas que você esconde com uma secundária, com uma outra máscara. E aí você fica tentando lidar com alguma coisa que não é genuíno, não é uma ferida genuína sua, e você não vai ter o resultado. Então é muito importante olhar para o corpo físico e reconhecer o que tem ali. Uma segunda questão muito importante que eu acho legal quando você estiver fazendo o seu processo de autoanálise, de autoconhecimento, avaliar quais são os seus medos. Os medos que você finge não sentir, tá? Porque, por exemplo, eu tenho medo de altura, eu tenho medo de perder tudo, eu tenho medo de, sei lá, de ficar sem dinheiro. Eu tenho medo de bater o carro, eu tenho medo de dirigir. Esses são medos, não são medos reais, mas esses são medos mais fáceis de digerir, né? Os medos mais profundos são os medos mais difíceis da gente reconhecer. Por isso que durante todo o processo, a gente percebe muito que no livro ela faz. Você não vai aceitar, você não vai aceitar, você não vai aceitar, e você precisa aceitar que você tem, por exemplo, esse medo, tá? Vou dar um exemplo aqui. O escapista. O escapista, que é quem sofre da rejeição. Qual é o principal medo dessa pessoa? É o pânico. Pânico. Aí, quando você ouve pânico, é fácil para você reconhecer que você tem esse medo, por exemplo? A Nath, que tem da rejeição. Nath, para ti é fácil reconhecer o medo do pânico? Dependendo da situação. Às vezes... Por quê? E por que isso? Olha que interessante, porque quem tem medo do pânico, o que faz? Foge antes de entrar em pânico. Foge antes. Antes mesmo de viver a situação de um grande pânico que vai deixar aquela pessoa aterrorizada, ela foge daquilo. Por isso que o nome é escapista. Porque é a pessoa que foge de sentir, por exemplo, o pânico de alguma coisa. Então, perceba como se a pessoa não tem um autoconhecimento, uma autoobservação profunda, como ela vai reconhecer que ela tem medo de pânico? De entrar em pânico, de viver o pânico, de sentir o pânico. Percebe? Para quem sofre do abandono, eu que sofria muito dessa ferida, né? Qual que é o maior medo dessa pessoa? É a solidão. Medo de ficar sozinho.
Mas não é aquele medo de ficar sozinho, eu tenho medo de envelhecer só. Não, é o medo de ficar sozinho hoje, amanhã, passar o final de semana sem companhia. Não tem para onde ir. Ninguém me procurar, ninguém me ligar. Então, se você não reconhece o quanto você é dependente de companhia, de ter alguém do lado com você no dia a dia, aí você não vai reconhecer que você tem medo da solidão. Percebe? O maior medo do é traído, qual que é? Do masoquista é a humilhação, da humilhação. O maior medo de quem sofre de humilhação, que é o masoquista. O maior medo do masoquista é a liberdade. Né? É a liberdade. Ou seja, é aquela pessoa que não quer se sentir livre. Então, tá sempre em situações onde ele tá preso. Numa pessoa, numa situação. Um exemplo clássico, quer ver? O masoquista é aquele que compra o carro mais pequenininho que tem. A casa mais pequenininha que tem. Por quê? Porque ele quer ficar apertado, ele quer ficar comprimido, ele tem medo de ser livre. Ele tem medo de ser ele mesmo. Tanto é que o masoquista é aquela pessoa que está o tempo todo se contendo. Ele tem medo de deixar a sua própria personalidade, a sua própria característica vir para o mundo. Então, o maior medo dele é a liberdade. E aí você vai falar, por exemplo, com uma pessoa que é masoquista, é capaz de ela ter reelaborado tanto na mente dela que ela fala, o que eu mais quero é ser livre. Talvez seja o desejo genuíno da alma, mas o maior medo é ter que viver nessa liberdade toda. Quer ver o controlador? Controlador é quem sofre da traição, da ferida da traição. O medo disso é a dissociação e a renegação. Essas são palavras mais difíceis de perceber, né? Mas ela traz um exemplo ali, por exemplo, assim, quem sofre, né, da traição e usa a máscara do controlador é aquela pessoa que, por exemplo, decidir que não quero mais ser amiga da Nath. Vai criar uma confusão, um conflito. Vai criar uma confusão, um conflito para poder terminar aquela amizade, para poder se renegar daquela pessoa. Mas o que ela mais teme são esses momentos de dissociação. Olha que interessante. E a última, por exemplo, que é o do rígido, é aquela pessoa que sofre de injustiça, o maior medo dela é a frieza. Então, é ter que estar em ambientes e situações onde as pessoas são frias com elas. Mas elas não percebem que elas são frias com os outros, né? Então, são aquelas pessoas que se consideram extremamente calorosas, acolhedoras, e muito justas e muito corretas, mas em contrapartida elas se cercam de pessoas que são frias, porque na verdade é isso que elas manifestam como identidade, não como primeira apresentação. Então, reconhecer qual é o medo mais profundo também é uma forma de te ajudar a reconhecer quais são as feridas que você mais tem. Eu me lembro muito que quando eu fiz esse estudo e eu fiz essa parte das feridas da infância, eu me lembro que eu não sabia que eu era abandono na época. E eu disse assim, cara, eu não tenho medo da solidão. Claro, eu tava sempre atolhada de gente, eu nunca ficava sozinha, né? Então, como é que eu vou ter medo de uma coisa que eu nem me deixo, nem me permito viver? Eu nem me permito ficar só. Como que eu vou ter medo de uma coisa que eu nem permito viver? Eu tenho que viver aquilo para sentir se realmente é medo ou é um desconforto ou o que que é. E aí foi que eu me coloquei em situações de solidão, que eu até falo mais lá na última aula, né? No último encontro lá do grupo. Então, reparem muito, tá? Que fique de fechamento aqui. Observe as características do seu corpo físico e observe os medos que você não quer assumir que você tem. São um bom caminho para você identificar as suas feridas mais importantes aí, aquelas que você mais carrega. Teve uma que colocou aqui, ó. Gente, eu tenho todos. Simone, você pode ter usado todas as máscaras durante momentos da sua vida, tá? Em momentos pontuais que você passou por aquelas emoções. Mas carregar todas as feridas, acredito que não, tá? Mas usar as máscaras a gente usa. Tem fases da vida que a gente tá mais controlador, tem fases da vida que a gente tá mais perfeccionista. Depende qual gatilho a gente tá usando ali na nossa evolução, tá? Mas feridas mesmo, o normal é ter uma, duas, três feridas. O normal é 2 feridas por pessoa.
mas pode chegar a ter até 3. Agora ter a 5, meu Deus do céu. Que confusão seria, né? A criança tem que ser bem trabalhada daí. Ai, coitada dessa criança interior, né? Ah, bem trabalhadinha. Ai, e é muito legal. A gente fez técnicas de criança interior lá em Rock, foi muito bacana. Bom, a galera passou por cada catarsizona, né? Pós imersão. Então, estão limpando bem essas crianças interior. E a gente vai ter mais uns movimentos de criança interior em Bento e em Caxias também, né, Nath? Para Vamos. vocês aí acompanharem. E quem quiser, meus amores, quem desejar entrar para o grupo de estudos, a gente vai começar com qual livro, Nath? Qual que saiu lá? Saiu da Brené, né? Da Brené. É a Coragem de Ser Coragem Perfeito. Perfeito. Ai, esse livro é um babado. A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené, tá? Maravilhoso. A gente vai começar esse livro, então, não na sexta que vem, porque a gente vai dar um tempo para a galera comprar e ler o primeiro capítulo, né? Mas no dia 9, Nath, que a gente começa ele? Dia 9, a gente começa o estudo desse livro. É totalmente gratuito. Quem quiser estar com nós, entra no grupo de estudos lá do Whats para receber todo o material. E também fazer a troca com nós, né? Porque o legal do grupo é realmente essa troca. A gente sempre faz uma parte da aula gravada, uma parte a gente desliga a câmera e fica ali conversando com vocês. Desliga a câmera não, desliga a gravação e fica ali conversando com vocês e falando um pouco sobre o que cada um sente durante a leitura dos capítulos, né? A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené. É esse o nome. Tem uma entrevista que tem no YouTube, eu até vou procurar, que eu assisti uma vez. Nossa, ela explica muito sobre o livro para compartilhar. Tem no Netflix também, tem uma palestra dela maravilhosa. Ela explica muito sobre a vulnerabilidade, né? Que é uma das coisas que a gente mais precisa para poder fazer processo de cura, né? Se a gente não consegue enfrentar a vulnerabilidade, não consegue ter permissão com a nossa própria história, como a gente vai fazer o processo de cura, né? O processo de cura é estar vulnerável a ponto de olhar para a sua história, ter permissão com ela, para a gente ir para observação, ir para aceitação e ir para mudança. Então é um processo aí. Vulnerabilidade se faz muito necessário para a gente fazer curas bem profundas. Então quem quiser participar, participe. Mais alguma coisa, minha amiga, que você quer falar para esse povo bonito aí? Alguém quer falar alguma coisa para nós? Escreva agora. Bote agora aí nesse chat. Agradecer a todos que estão aqui, quem vai assistir gravado também. E quem quiser assistir todas as aulas, chama nós que a gente manda o link do nosso grupo. Que o link do nosso grupo já tem todos os links das aulas na nossa descrição. Luiz, chama nós no privado que a gente te manda o link do grupo, daí tu consegue assistir todas as aulas gravadas. Beleza! Gratidão. Beijo, meus amores! Até a próxima! Quarta que vem, né, Nath? Quarta que vem a gente volta com conteúdo diferente. Cada live, cada semana é uma loucura, tá? Então, até a quarta que vem. Um ótimo final de semana para todos vocês. Nós vamos passar o final de semana todo em classe, né? Nós temos classe de Mandala Radiônica Sagrada. Às vezes vocês dão um nó no nosso cabeção. Não se preocupa, a gente também vive esses nós. Na verdade, sabe quando... tu não viu a nossa conversa, eu lendo o livro e a gente trocando as ideias, né? Nós olhava assim, mas será? Mas a gente ficava dialogando sobre o que nós estava lendo. A gente demorou a viagem inteira. A gente demorou quantas horas, amiga? 8 horas de viagem? Acho que umas 5 horas lendo o livro. Umas 5 horas. A última parte, né? A gente foi trocando ideias, foi construindo algumas coisas e foi bem grandioso também. Sabe quando a gente tá com um novelo novelo não, sabe quando a gente tá com essas correntinhas tudo embolada dentro da gaveta? E aí a gente quer desembolar e parece que aquele troço fica mais embolado e começa a dar uma irritação, aí começa a dar uma raiva, aí a gente vai tentando mais um pouco, aí eu, por exemplo... Pior? Porque vai piorando tanto, O processo de cura é assim. Ele não é linear e não é constante. Ele é desembolando nó mesmo. Então parece que a gente tá ficando pior.
algumas vezes, e depois fica maravilhoso, né? Isso é normal, significa que tá no flow. É, pô. Beijo, minha amiga! Você Beijo. falou no WhatsApp. Tá bom, Beijo, beijo. meus amores. Bom fim.